Conselho Consultivo de hoje, analisamos as declarações do Primeiro-Ministro durante este fim de semana. Passos Coelho anunciou que existe uma verba excedente de 2 mil milhões de euros que vai ser injetada na economia. Em reação, o PS considerou que, afinal, existia uma folga no orçamento e acusou o Governo de estar a cortar os subsídios apenas por opção política. Olhamos ainda para a polémica em torno da reforma administrativa e para a nova administração da AICEP. Temas que vamos analisar com os convidados Nuno Gaioso Ribeiro, gestor, Paulo Marcelo, jurista, e Pedro Rodrigues, advogado. Aos três, muito bom dia. Obrigada pela vossa presença já habitual. Paulo Marcelo, começava já por si. Nesta entrevista e também nas declarações que deu durante o fim de semana, o Primeiro-Ministro confirmou então a tal existência de uma verba excedente de 2 mil milhões de euros. Isto, afinal, é uma folga no orçamento, como diz o PS, ou é apenas o resultado de uma medida excepcional? Bem, em primeiro lugar, bom dia. Em primeiro lugar, preciso dizer que a entrevista do Primeiro-Ministro é uma entrevista, enfim, de fundo, que toca uma série de temas e que essa resposta é uma entre muitas outras e que tem de ser lida no contexto em que foi dado. Trata-se do orçamento deste ano, onde o Primeiro-Ministro confirmou que em 2011 o Governo ia conseguir cumprir a meta de 5,9% e para isso teve que correr a receitas extraordinárias. Nesse âmbito, através dessa receita extraordinária, que era a transferência do Fundo de Pensões da Banca para a Segurança Social, houve a oportunidade de, enfim, verificar a existência de um excedente, entre aspas, de 2 mil milhões de euros, que o Primeiro-Ministro disse textualmente que iria ser injetado na economia e que mais tarde, ontem, esclareceu que isso seria feito através do pagamento de dívidas que o Estado tem às empresas. Sobretudo no setor da saúde. Exatamente. E, portanto, será essa forma, enfim, parece uma forma correta de o Estado injetar dinheiro. Enfim, aqui há uns anos, todo o dinheiro que o Estado tinha ou que não tinha era dado através de subsídios a empresas, enfim, muitas vezes empresas amigas, ou empresas que se relacionavam de uma forma menos transparente com o Estado, com o Governo. Neste caso, o Governo, e bem, vai utilizar essa verba, que é uma verba, enfim, um bocadinho artificial por ter resultado de uma receita extraordinária, para pagar as dívidas e, portanto, tem de ser esse o caminho. O Estado pagar as dívidas, o Estado dar o exemplo, porque só assim será possível às empresas sobreviver. Neste momento, enfim, na minha atividade profissional, eu lido com bastantes empresas, bastante sólidas, algumas delas exportadoras, mas por problemas de liquidez e pelos seus devedores não pagarem as dívidas, entre os quais o Estado e algumas câmaras municipais, atravessam graves problemas de pagamento de salários, pagamento de IVA. Portanto, o Estado tem de dar o exemplo e pagar as suas dívidas. Portanto, parece-me que faz todo o sentido que o Estado utilize essa verba para esse efeito e não me parece fazer sentido as declarações de um deputado do Partido Socialista, Miguel Laranjeira, em nome, pelos vistos, do Partido Socialista, enfim, de uma forma bastante populista, bastante demagógica, dizendo que, afinal, estes 2 mil milhões de euros poderiam ser utilizados para, mais uma vez, não reduzir a despesa pública daquilo que foi, enfim, o Orçamento de Estado para 2012 e que nada tem a ver com o Orçamento de Estado de 2011, ou pelo menos o resultado desse Orçamento de Estado para 2011, que está agora a terminar. A questão é que também Nuno Gaioso Ribeiro trata-se de uma receita extraordinária, proveniente de uma medida extraordinária e irrepetível, o que significa que para o ano já não existe. O que pergunto, será que vão ser necessárias mais medidas de austeridade para garantir no próximo ano o cumprimento do déficit? Em princípio, não. Esperemos que não e aparentemente o orçamento não prevê ou não é previsível que haja mais nenhuma medida. Deixe-me voltar um bocadinho atrás, porque acho que há aqui um triplo equívoco. Um equívoco do Primeiro-Ministro, um equívoco do Primeiro-Ministro, um equívoco do Partido Socialista e um equívoco do Paulo Marcelo. E, portanto, vou pegar os três. Começa por esse. Vou pegar os três e vou tentar desmontar. O primeiro equívoco, eu acho que o Primeiro-Ministro fez mal. E, portanto, equivocou-se nesse sentido, que é numa altura em que tem sido transmitida às pessoas uma mensagem de que tem que haver um enorme rigor e que vão ser tempos de muita dureza para conseguirmos fazer o processo de consolidação orçamental, de explicar que havia aqui uma espécie de um excedente ou uma folga. Não há excedente nenhum. Portanto, ou seja, a primeira coisa é dizer, Exato. e isso depois ele veio ontem tentar recuperar na explicação que deu às televisões, dizer que o que se passou foi que houve um movimento extraordinário, que era esse que justamente estávamos a falar, de integrar fundos de pensões da banca. E esses fundos de pensões vão representar para o Estado português compromissos futuros. Ou seja, no futuro, os ativos que foram integrados e que estavam nos fundos de pensões vão ser responsabilidades que todos nós, com os nossos impostos, vamos ter que pagar em termos das pensões das pessoas que foram integradas no sistema. 500 milhões de euros por ano.
Exatamente. E o que acontece é que no bolo entre os ativos e as responsabilidades que vieram, há um excesso de 2 mil milhões de liquidez, tipo, não é um excesso orçamental, é um excesso de liquidez devido a esta medida extraordinária que vai permitir ao Estado ter, digamos, tesouraria. Na sua interpretação, houve aqui um problema de comunicação. Um problema de comunicação, porque as pessoas pensam, afinal, há um excesso, afinal, há um excedente, afinal, estamos a exigir sacrifícios. Que o PS aproveitou. Exatamente. Segunda parte. E, portanto, já agora, esse excesso de liquidez não é um excesso orçamental. Nós não tivemos um saldo orçamental mais positivo do que esperávamos. Pelo contrário, temos um saldo tão negativo que tivemos que recorrer a uma medida extraordinária para o compensar. E essa medida extraordinária deixou-nos alguma liquidez provisória, porque esses recursos vão ter que ser pagos aos pensionistas que foram integrados durante os próximos anos. Segunda coisa, o Primeiro-Ministro o que disse foi que esse recurso ia injetar na economia. E essa injeção na economia também é um equívoco, porque na prática não estamos a fazer investimentos de capital da parte do Estado, ou não estamos a lançar um programa, uma política qualquer económica. O Estado o que vai fazer é começar a cumprir, a pagar algumas dívidas. E que, pelos números de ontem, só a junho do ano passado eram apuradas 4 mil milhões de dívidas. Principalmente do setor da saúde, mas também das autarquias locais e das administrações regionais dos Açores e da Madeira. Portanto, estamos a falar do Estado pagar, com esses 2 mil milhões, no limite, pagaria metade das dívidas a fornecedores. E sem incluir o setor empresarial do Estado. Se incluirmos o setor empresarial do Estado, o montante seria maior. Segundo equívoco, o Partido Socialista a isto responde de uma forma que eu também acho incorreta, que foi dizer, então, se havia este excedente de tesouraria, era escusado ter feito o corte no subsídio de Natal do exercício de 2011, porque nós estamos a falar sempre do exercício de 2011, era escusado ter feito este corte. Obviamente que não. Obviamente que o que aconteceria é que o nosso déficit real seria maior e que a medida de camuflagem, digamos, que a medida extraordinária o teria compensado. E, portanto, também nessa perspectiva, eu acho que a resposta do Partido Socialista é um equívoco à forma como isso se expressou. O terceiro equívoco é do Paulo, e eu vou explicar porquê. Porque o Paulo disse, e bem, que esta medida afeta apenas o orçamento de 2011 e que o Partido Socialista estava a tentar não reduzir tanta despesa no orçamento de 2012. Não é verdade, porque aquilo que dizem na prática é que o que não devia ter sido cortado era esta componente subsidial deste ano. Do imposto extraordinário. E por isso é que eu corrigi, foi o imposto extraordinário que vai ser aplicado sobre cerca de metade, não é metade, é metade do que exceder o equivalente a metade, o salário mínimo, o ordenado mínimo, que vai ser este mês, não é? E, portanto, Pedro Rodrigues, neste sentido deste triplo engano, ou pelo menos excluindo o Paulo Marcelo, duplo engano. Recentemente, numa conferência de imprensa, o secretário de Estado, Carlos Zorrinho, veio dizer que... Já não é secretário de Estado, esse é um outro equívoco. É o quarto. Porque é o quarto equívoco. O Carlos Zorrinho já não é secretário de Estado. Agora é líder parlamentar, não é? Veio dizer que... Era importante apostar numa boa comunicação por parte do Governo. Acha que é isso que está a falhar, a forma como o Governo comunica? Repare, eu voltando um pouco aos equívocos, não ao do Paulo, com certeza, mas ao do Partido Socialista e ao do Governo, eu acho que é um bocadinho mais do que equívocos, sabe? E é isso que me preocupa, porque efetivamente discutem-se estas questões sem a profundidade de vida. Repare, o que há neste Orçamento de Estado, como o Nuno, neste execução orçamental, como o Nuno bem referiu, é um déficit para lá daquilo que era o esperado e por isso é que foi preciso encaixar uma receita extraordinária. Ou seja, o Estado teve mais uma vez, isto não é a primeira vez, já desde 2001 ou 2002 que andamos reiteradamente todos os anos, nos últimos meses do ano de execução orçamental, a discutir a integração ou de fundos de pensão ou de vendas das infraestruturas. Permita-me só fazer uma correção àquilo que eu acabei de dizer. Eu acertei no cargo e errei no nome, queria me referir ao Carlos Moedas. Muito bem. Muito bem. E, portanto, dizia eu já, nos últimos 10 anos, que andamos reiteradamente, nos últimos meses do ano de execução orçamental, a discutir a integração e o recurso a receitas extraordinárias, sempre com receitas extraordinárias, que são conjunturais, mas que trazem uma consequência que nunca é discutida. E isso é que eu gostava que o Partido Socialista tivesse discutido, porque isso é que fazia sentido discutir. Qual é a consequência da integração dos fundos de pensão na segurança social? É que a integração de fundos de privados
na segurança social acarreta um custo gigantesco para as gerações futuras, um custo que é diferido no tempo, à custa de agora se satisfazer a meta de déficit orçamental. Obviamente que é isso que é central, que cumpramos o déficit orçamental para 2011. Mas é preciso perceber à custa do que é que se está a fazer isso. E essa discussão é que deve ser feita. Portanto, mais do que um equívoco, há uma deslocação de discussão que estamos a fazer. Quer dizer, e, portanto, não há... Mas a questão é se a opinião pública está a receber a mensagem correta, ou pelo menos os portugueses que sentem que vão estar a fazer estes sacrifícios. Os portugueses não se... vamos lá ver. Eu concordo com o Nuno, no sentido que o Governo transmitiu mal esta enfim, folga, ou esta almofada orçamental, que não é folga rigorosamente. Aliás, o Primeiro-Ministro depois disse que não havia nem folga, nem almofada, nem... Sim, quer dizer, mal explicado, entraram, não interessa, 4, 5, 6 mil milhões de ativos no Estado, que vão ter que ser pagos pelo próprio Estado, 10, 12, 15 nos próximos 15 anos. Ou seja, estes ativos que entraram são para responder a pensões que vão ficar da responsabilidade do Estado. E, portanto, é trocar, imagina, 1% de déficit orçamental por 0,1% nos próximos 10 anos. E, portanto, e essa discussão é que é central que se começa a ter em Portugal, à custa do quê? É que estamos reiteradamente, todos os anos, a satisfazer os cumprimentos das metas orçamentais com recurso a receitas extraordinárias e a diferir ilimitadamente para as gerações futuras e no futuro o cumprimento de obrigações que oneram gravemente a nossa sustentabilidade a longo prazo. Já agora, eu acho que era interessante fazermos uma análise também da entrevista do Primeiro-Ministro, porque estamos a pegar apenas numa das frases do Primeiro-Ministro e já que estávamos a falar de questões de comunicação, há aqui uma grande diferença, lendo esta entrevista do Primeiro-Ministro ao público, publicada ontem no Jornal Público, é uma diferença de estilo relativamente ao anterior Primeiro-Ministro. É uma entrevista muito sóbria. Paulo, desculpa interromper-te, mas deixa-me dar-te nota do seguinte. Eu não quero todo interromper, mas há aqui uma questão que parece importante. Há, evidentemente, uma diferença de estilo e até na substância, na forma como este Governo se comporta face aos problemas e aos desafios que tem, aos compromissos que tem que assumir e satisfazer perante a comunidade internacional e até sobre os credores nacionais, porque, embora o que o Nuno tenha dito não passa de uma obrigação do Estado cumprir os seus compromissos com os fornecedores, mas a verdade é que já não se ouvia um Primeiro-Ministro manifestar preocupação com a satisfação desses mesmos compromissos há anos. Eu não me lembro de ouvir nenhum Primeiro-Ministro preocupado em referir a necessidade de satisfazer os compromissos com os credores nacionais, não só com os internacionais. Mas a verdade, sem prejuízo dessas diferenças não só de estilo, mas de substância, é que há aqui no essencial, na forma como se encara a satisfação do cumprimento dos objetivos de curto prazo, há uma similitude de intervenção substantiva deste Governo com o anterior, como com os anteriores. Porque a estratégia de consolidação orçamental que foi desenvolvida pelos governos de Durão Barroso, que foi desenvolvida mais tarde, na última fase de Sócrates, e agora por este governo, concretamente no saldo orçamental de 2011, é exatamente a mesma. É à custa da integração do encaixe de receitas extraordinárias, que são importantes com certeza, mas que trazem uma consequência gravíssima do ponto de vista da sustentabilidade média e longo prazo. O orçamento de Estado para 2011 não foi responsabilidade deste governo. Está bem, com certeza que não, mas a opção da integração desta receita extraordinária foi da responsabilidade deste governo. Mas nós porque a execução orçamental não estava a correr bem. Pois com certeza, mas eu não sei até de um orçamento que não foi da responsabilidade desta maioria. Há uma discussão, mas deixa-me só dizer isto, é que há uma discussão que não se faz em Portugal, que é de perceber se seria menos ou mais gravoso não cumprir o déficit este ano do que encaixar esta receita extraordinária com os encargos que se diferem para o futuro. Essa discussão é que não é feita. Claro, o que está a dizer é que o diagnóstico é o mesmo e que a terapia tem sido igual nos últimos anos, desde Durão Barroso e o ponto que eu ia dizer completamente é que para 2012 a receita não é essa. A receita foi cortar de uma forma mais drástica a despesa, inclusive, com os cortes no subsídio de Natal e no subsídio de férias. Portanto, em 2012, que é o primeiro orçamento da responsabilidade desta nova maioria, a solução foi outra. E, portanto, nesse aspecto temos que ser justos. Mas estamos a falar de duas coisas diferentes. Uma coisa é dizer que o orçamento foi feito em 2011 com cortes substanciais na despesa. Podemos discuti-lo, mas isso é verdade, objetivamente. A segunda coisa é, perante uma má execução orçamental, que soluções é que podíamos ter? Primeiro, podíamos deixar o déficit tal como ele está, o déficit de exploração da atividade corrente. E não cumprir o acordo que temos com a Troika, é isso, Nuno? Claro, ou não cumprir. O Estado português não cumpria logo no primeiro ano Pedro tem dito é que, o objetivo da execução orçamental. Há vários anos que o Estado português... Era isso que estavas a defender. Há vários anos que o Estado português tem feito uma coisa que é recorrer a receitas extraordinárias no final do ano
para, perante uma má execução orçamental, camuflar ou atingir o objetivo de uma forma superficial. Esses mecanismos e essas opções vão-nos ser muito caros no futuro. Porque, na prática, isto quer dizer, a integração de um Está a fundo de trocar uma pensões... receita imediata por um compromisso de longo prazo. Marta, deviam ser neutrais. Do ponto de vista de finanças públicas e do ponto de vista de contabilidade nacional são, deviam ser neutrais, porque, no fundo, estamos a integrar ativos que correspondem a responsabilidades De uma forma no futuro, simplista, estamos de uma a forma empurrar igual. despesas Claro, para o estamos futuro. a reduzir circunstancialmente o déficit à conta de aumentar marginalmente o déficit durante os próximos Mas anos. havia E alternativa para ou as teria próximas sido com gerações. base Mas, nas repare, negociações? eu quero aqui discutidas. sublinhar uma coisa, é que nós vivemos uma situação excepcional, uma situação de urgência. Nós não nos podemos esquecer disso e, portanto, obviamente que num plano teórico, eu concordo com o Nuno, o recurso a receitas extraordinárias repetido todos os anos não faz sentido. Portanto, este ano, na sua opinião, justifica-se, nos anos Agora, anteriores é que não se justificava. vivendo nós uma situação de urgência, de excepcionalidade, correndo nós o risco de não obter financiamento externo para pagar pensões e salários, se não cumprirmos as metas que o Estado português, não foi o Governo, foi o Estado português, através dos seus órgãos legítimos, se comprometeu com as instituições internacionais, portanto, temos de cumprir, mesmo que seja com uma solução menos boa, que é o recurso a receitas extraordinárias. Agora, do ponto de vista político, o que faz sentido é analisar o orçamento para 2012 e ver aí qual foi a solução. E a solução Faz sentido sentido analisar tudo. 2012, faz sentido analisar esta estou a opção. falar quer do dizer, ponto de vista de justiça, de análise deste Governo em funções, porque este Governo em funções fez o orçamento para 2012. Mas podia ter tomado mas- uma opção diferente no final deste exercício. Mas não perante cumprindo execução a meta, orçamental. é isso? Ou não Claro, tens de assumir podia isso? não cumprir a meta. Então, e quais eram as eventualmente podia não consequências? Podemos discutir isso. Quais eram as consequências eu acho de que não isso não foi cumprir a discutido. meta? Mas não Isso foi não foi discutido. A discutido. questão é que não é criticamente o país aceita. Esta é que é a questão. Não, porque o país acriticamente aceita, incluindo a oposição, aceita acriticamente a internalização de ativos com o diferimento do cumprimento. Mas para vocês compromisso, era porque isto opção já- não cumprir o Marta, acordo com a questão não é- Troika, não cumprir Marta, a meta? Não, a questão não é essa. Então, A Não questão- sei, não sei, a espera questão- mas a- aí, mas é não que isto- sei, porque não sei até que ponto é que estamos a falar de metas substanciais ou de metas formais, porque o que estamos a dizer é que o Governo conseguiu formalmente cumprir uma meta que substancialmente não foi cumprida e, portanto, é possível discutir isto com a Troika, isto não releva para efeitos- continuar a a maquiar não ser as que contas admitamos que a públicas, Troika na também é uma verdade, quer dizer. contraparte que aceitará tudo o que fizermos. E já agora, é assim, houve momentos em que isso foi feito com receitas extraordinárias, em que a penalização das gerações futuras era menor, por exemplo, quando se vendiam ativos. Certo. Quando estávamos a falar de venda de ativos, ou quando estivemos a falar de incorporar os dividendos das sociedades públicas numa holding que depois entravam como receitas correntes, tudo bem, era grave, porque no facto eram receitas extraordinárias, mas não havia um compromisso futuro. Quando estamos a falar dos fundos de pensões, temos que ter todos claros que vamos todos pagar com os nossos impostos muitas destas responsabilidades no futuro. Repare, quando ainda por cima se fala, e é uma discussão pública que o país está a ter, que o sistema de previdência nacional está à beira da falência e do colapso. Portanto, repare, se o sistema de previdência nacional já está à beira do colapso, e há estudos que indicam que entrará em ruptura em 2017, outros dizem 2034, 2030. Enfim, mas qualquer dos cenários E na é sua opinião, caótico. esta transferência do Fundo de Pensões Vai, obviamente, pode agravar. pôr mais em Com causa ainda a certeza. Marta, com sustentabilidade certeza. E financiera? ainda há aqui outra coisa que para mim é muito pouco transparente e não estou a fazer nenhum tipo de responsabilidade, mas nunca foi muito bem compreendido. E já não é a primeira vez que nós integramos fundos de pensões. Assim, das coisas mais difíceis, tecnicamente, de avaliar, é a forma de equilíbrio dos fundos de pensões, porque tem a ver com cálculos com a expectativa média de vida do universo de pessoas que lá estão representadas e de uma, digamos, projeção de que compromissos é que implica no futuro esses pagamentos e depois atualizá-los a uma taxa que representa o valor deles na data atual. Portanto, nós nem sabemos se, de facto, a forma técnica como eles são integrados, se implicam aqui alguns desfazamentos e um acréscimo de passivos para o Estado português na forma como isto é E feito. também implica, segundo não estou a fazer nenhuma aquilo que desconfiança, mas ficou estou a dizer, firmado no acordo, o muito pagamento de difícil. subsídio de férias e de Natal no próximo ano aos banqueiros. Provavelmente. Aos banqueiros ou aos bancários? Aos bancários, Aos peço desculpa. Paulo Marcelo, há pouco estava a insistir no ponto da redução da despesa que consta da opção do Governo no Orçamento do Estado do próximo ano. Na mesma entrevista que também estava a mencionar, Passos Coelho disse que o objetivo do Governo era conseguir em 2 legislaturas reduzir a despesa pública. Acha que é de facto preciso, que o Primeiro-Ministro tem razão quando diz que precisa de mais tempo para conseguir realmente reduzir a despesa pública, ou é de alguma forma uma tática política a pensar na reeleição? Pois, essa parte da entrevista é politicamente muito interessante. O Primeiro-Ministro põe como objetivo 40% ou 42% de despesa pública em percentagem do PIB, quando neste momento estamos em cerca de 50%, como objetivo. E para isso diz que precisa de 2 legislaturas, portanto, 8 anos.
Eu penso que é interessante esta meta, porque o caminho é esse, porque se não conseguirmos realmente, de uma forma estrutural, reduzir a despesa pública... Mas para isso é preciso que os portugueses compreendam a necessidade dos sacrifícios e reelejam este Primeiro-Ministro. Pois, isso ainda faltará muito tempo, enfim, não vamos já aqui... As palavras do Primeiro-Ministro na entrevista. Eu acho que o termo sacrifícios é um termo que se compreende neste contexto, mas nós temos de mudar para reformas. Ou seja, muito bem, mais uma vez o orçamento para 2012 ganhou tempo, através de medidas, duas delas muito violentas, que são o corte no subsídio de férias e subsídio de Natal para os funcionários públicos, juntamente com aumento da carga fiscal, com o fim de quase todas as deduções fiscais no IRS, enfim, para a classe média. Mas, mais uma vez, para ganharmos tempo nesta situação de urgência e de excepcionalidade, para conseguirmos fazer reformas estruturais, reduzindo o Estado, mudando as suas funções, para que seja possível no futuro termos um Estado mais sóbrio, menos gastador, que, enfim, que nos dê algumas garantias que daqui a 20 ou 30 anos, por exemplo, como o Pedro estava a falar, o Sistema de Segurança Social nos possa pagar pensões minimamente dignas para nós e para os nossos filhos. Uma outra nota ainda sobre a mesma entrevista Nuno Gaioso Ribeiro. Pedro Passos Coelho disse, e também durante o fim de semana em declarações, que a crise portuguesa não é da culpa nem do Sr. Sarkozy ou da Sra. Merkel. Naturalmente não será, porque Portugal também terá as suas culpas, mas neste momento não se trata de encontrar culpados, mas sim de encontrar soluções, e é essas que tardam em chegar. É verdade, mas há aí uma mensagem que eu acho que é importante e acho que é saudável o Primeiro-Ministro ter passado, que é, de facto, nós não estávamos na situação que estamos hoje, e que foi muitíssimo agravada por uma conjuntura internacional, mas não estávamos nesta situação se, de facto, não nos tivéssemos de deixar um ponto de desequilíbrio financeiro, de endividamento e das contas públicas que deixámos. No outro dia, o António Lobo Chefe fazia uma conta muito rápida, mas se Portugal tivesse metade da dívida pública que tem, ainda tinha que se endividar todos os anos para cumprir os compromissos e o serviço da dívida. E, portanto, é disto que nós estamos a falar. E isso é a consequência de uma gestão que vai desde quase o nosso processo de integração europeia, e, portanto, abrange os governos do professor Cavaco Silva, de António Guterres, etc. Não estou aqui a tentar encontrar responsabilidades, mas, de facto, criou-se uma ideia boa, que foi utilizado o mecanismo financeiro como um mecanismo de antecipação de investimentos, de antecipação de produtos e bens que satisfaziam o nosso bem-estar, mas foi de uma forma tão desregrada e de uma forma tão pouco comedida face àquilo que era a nossa capacidade de geração de riqueza, que não se fizeram muitas coisas que nos deixaram chegar a este ponto. Ou seja, se nós hoje tivéssemos umas finanças públicas como tem a Suécia ou como tem a Dinamarca, certamente estávamos com uma situação muito agravada pela crise internacional, mas não estávamos dependentes da intervenção de terceiros e dos ditos mercados, como estamos hoje. E, portanto, há uma dose de responsabilidade ou de irresponsabilidade nossa nessa gestão e uma dose grave dessa irresponsabilidade. No futuro, e, portanto, eu acho que o que o Primeiro-Ministro quer dizer isto é que se quisermos depender mais de nós, no sentido... Ou deixe-me introduzir aqui outra coisa. Do ponto de vista financeiro, não existe mal nenhum em haver déficits orçamentais. Só que, tipicamente, os déficits orçamentais devem existir em momentos de baixa conjuntura para combater as recessões económicas e, portanto, para ser o Estado em contraciclo, a investir mais, a retirar menos capacidade aos privados e injetar mais dinheiro para combater situações de crise. E as situações de alta conjuntura, ou seja, de crescimento, devem ser situações de superávit orçamental. E, portanto, o déficit deve ser utilizado como uma política pública de correção de ciclos económicos. Aliás, não é e o que nós fizemos foi ao contrário. Ou seja, nós tivemos déficits orçamentais em momentos de grande crescimento económico. Não é por acaso que o PEC, portanto, as regras europeias sobre o déficit, tinham o teto dos 3%. Porque é considerado, enfim, é discutível, era discutido na altura. É uma convenção. Mas era considerado que 3% como um déficit razoável, dado o crescimento que a Europa sentia na altura. O que foi alterado agora é que deixou de haver crescimento económico. Portanto, mesmo um déficit de 3%, que aqui há 7 ou 8 anos era considerado normal, neste momento um déficit de 3% vai todo para a dívida. Claro. E, portanto, mesmo esse padrão tem que ser alterado. Dito ao contrário, nós nesta altura, se tivéssemos finanças públicas saudáveis, podíamos ter uma coisa que era o Estado português estava a injetar dinheiro na economia. Estava a aumentar o investimento, estava a aumentar as suas políticas sociais, estava a aumentar o seu déficit, porque as suas finanças públicas o permitiam e, portanto, estava a exigir um sacrifício menor às pessoas para compensar desta conjuntura. O que está a acontecer é justamente o contrário. Estamos a corrigir. Não, o Estado está a secar a economia quando não paga as suas dívidas. E, portanto, mas, em vez de ajudar, está a desajudar a economia, que é uma coisa surreal. Está ele próprio a provocar que o momento recessivo se multiplique e que tenha dimensões maiores do que aquela que podia ter.
Pedro Rodrigues, ainda no sentido da mesma declaração, o que é certo é que a oposição tem acusado o Primeiro-Ministro de não ter uma posição definida sobre a Europa, de não ter uma política definida e, agora sim, Carlos Rinho, na sessão de encerramento do Orçamento do Estado no Parlamento, acusou o Governo de dar a reboque de Merkel e de Sarkozy e de ser forte perante os fracos e fraco perante os fortes. Enfim, é um jargão parlamentar usado numa ocasião e, portanto, particular que se compreende pelo ritual em que estava Zorrinho mergulhado. A verdade é que, e percebo que o Partido Socialista tenha tido a preocupação, e isso é uma nota coerente e consistente na liderança de Seguro, e Zorrinho tem no Parlamento tentado seguir esse trilho de tentar encostar o Partido Social Democrata e o Governo às posições de Merkel e de Sarkozy, porque efetivamente o Seguro foi o primeiro líder no PS nos últimos anos que introduziu com alguma veemência logo na sua campanha e sobretudo no Congresso que o elegeu o discurso europeu como uma prioridade da sua intervenção na liderança do Partido Socialista. A verdade também não se sabe muito bem o que é que ele pensa sobre a Europa. Quer dizer, vem defender um bocadinho mais integração, vem dizer um pouco aquilo que todos os líderes europeus têm dito, mas não se tem percebido de forma muito coerente e de forma muito consistente qual é a posição do PS também sobre esta matéria. E vamos lá também ser claros, quer dizer, o Governo tem aqui um problema muito complexo e o país tem um problema muito complexo. É que tem que pagar as dívidas que tem aos seus credores internacionais. E, portanto, não é verdade que Ou o seja, Governo... não tem grande forma de se impor uma posição. Não se trata de impor ou deixar de impor. Trata-se que a Europa está num impasse absolutamente caótico e que adianta há um ano a tomada de decisões que são evidentes e que são necessárias para mitigar a crise em que estamos mergulhados. Todos os Estados-membros são evidentemente importantes na resolução deste problema, mas não vamos estar com questões, quer dizer, a capacidade da Alemanha e da França... Claro, a Marta, não é? Quer dizer, a Alemanha e a França são os motores essenciais da resolução deste problema, ponto 1. Ponto 2, os países intervencionados estão obviamente limitados na sua capacidade de intervenção e de imposição de posições enquanto não pagarem o que devem aos seus credores Pedro, deixa-me ainda ver se dá para introduzir mais um outro tema. Paulo Marcelo, reforma administrativa, polémica em torno do Congresso da Associação Nacional de Municípios, com o ministro Miguel Relvas a ser veiado, metade dos congressistas a abandonarem a sala. O Governo diz que quer levar para a frente esta reforma administrativa. O principal argumento é poupar nos custos, com a redução das freguesias. A Associação Nacional de Freguesias diz que não vai haver qualquer poupança com a extinção de freguesias. Em que é que ficamos? Pois, eu não dou muita importância, enfim, aos assobios do ministro Miguel Relvas no Congresso. Enfim, obviamente, os presidentes de junta e os autarcas que estavam reunidos têm, enfim, as suas posições, têm os seus partidos e, portanto, optaram naquele momento de uma forma um bocadinho deselegante, uma vez que o ministro era o convidado de honra, mais ou menos, de o tratar daquela forma. Mas acho que não devemos valorizar excessivamente o que aconteceu. A Troika impunha redução do número de autarquias, mas o Governo optou por limitar as freguesias, poupar os municípios. Percebe o porquê desta opção? Bem, nós ainda não sabemos o resultado final. O Ministro ainda não anunciou o resultado final. O que tem sido dito... É o que está no documento verde da reforma da administração. Sim, é um livro verde que está em discussão pública. Não é? Eu penso que o resultado final da reforma só será conhecido quando o diploma for aprovado pelo Governo e enviado para a Assembleia da República, enfim, numa discussão pública que tem sido muito participada e que este episódio de ontem é mais um passo nessa discussão pública e aí sim acho significativo que, quase por unanimidade, as freguesias tenham-se oposto de uma forma tão veemente à extinção de freguesias ou à agregação de freguesias, para ser mais correto. Agora, vamos esperar mais umas semanas para ver qual é o resultado final. Acho que o Ministro esteve bem na resposta, dizendo que não há reformas sem contestação e, portanto, mantendo-se firme e intransigente na sua linha de rumo. Enfim, vamos ver o resultado final. Acho que não vale a pena antecipar. Marta, deixa-me dar só aqui uma nota muito rápida. Muito rapidamente, que já estamos no fim do tempo. É uma coisa muito rápida para dizer. Eu acho que isto pode ser um sinal positivo. Agora resta ver como é que o Governo vai gerar este movimento. Mas deixa-me dar um exemplo muito claro para as pessoas perceberem. Lisboa tem uma área territorial muito idêntica à de Barcelona. Barcelona tem cerca de 4 vezes mais população do que Lisboa. Lisboa até há pouco tempo tinha 53 freguesias e Barcelona 6 distritos urbanos.
para percebermos a dimensão da gestão disto. Nós em Lisboa tínhamos freguesias a reivindicar, mal comprado, um elevador para a casa degradada da Dona Amélia e outras a reclamar um polo tecnológico. Tínhamos freguesias com 300, 400, 500 pessoas e outras com 40 mil, 50 mil. E, portanto, de facto, aqui, quando falamos de reformas e falamos de poupanças, a poupança às vezes não é só pôr menos recursos ao serviço das pessoas, é geri-los de uma forma mais eficiente. E, portanto, é disto que nós estamos a falar. Esta reforma é fundamental. Um país com a nossa dimensão e com a nossa expressão territorial, ter 300 e tal municípios, 4 mil e tal freguesias, é uma coisa não aceitável. E, portanto, este é o momento certo para fazer isso. O sinal de contestação até pode ser interpretado positivamente se o Governo tiver agora a coragem de... Já ultrapassámos o nosso tempo. Muito obrigada aos três pela vossa análise neste Conselho Consultivo. E é o ponto final no Conselho Consultivo de segunda-feira. Como habitualmente, regressa amanhã. Até lá.